mais uma vez, eu, Alexandre Magalhães, na resenha com o Magalhães, agora para falar da Copa do Mundo 2018. Não é para falar dos times cariocas, dos campeonatos que estão em curso, não é para isso. Para falar da Copa do Mundo da Rússia 2018, fazer as nossas análises grupo a grupo. Já foi colocado em nosso canal e no Facebook, Resenha com Magalhães.Brasil, já está lá os dois vídeos iniciais. O primeiro fazendo um apanhado geral sobre a Copa do Mundo, sobre os grupos, e o segundo vídeo falando do grupo A, falando do grupo da anfitriã. Agora falaremos do grupo B. Vamos fazer uma análise do grupo B. O grupo B é composto por Portugal, Espanha, Marrocos e Irã. Meus amigos do Resenha, grupo chato. A princípio, se você olhar, você vai colocar Espanha e Portugal de cara nas oitavas de final. Cuidado. Cuidado que nesse grupo tem cheirinho de surpresa. Poderemos ter uma surpresa chamada de Marrocos. Chamada de Marrocos. E daqui a pouco eu explico porque quando a gente fizer análise ponto a ponto, seleção a seleção, vocês vão entender por quê. Bom, nesse grupo, penso eu, tivesse que apostar no primeiro lugar, apostaria na Espanha. Para mim, a Espanha tem mais seleção do que a de Portugal, que a princípio seria a segunda colocada. Porém, não descarto a seleção de Marrocos. Não descarto a seleção de Marrocos. E o fiel da balança pode ser a seleção do Irã, a mais fraca do grupo. Então vamos lá para a gente fazer uma análise para vocês entenderem o porquê que eu estou vendo esse grupo meio encardido. Pode ser que não aconteça nada disso, mas a princípio, fazendo o nosso pré-jogo, esse grupo pode ser um grupo bem animado nessa Copa do Mundo. Então vamos lá. Primeiro vamos falar da seleção de Portugal. Bom, seleção de Portugal é na Europa são 14 times que estão na Copa. E Portugal é um desses países europeu. Nas eliminatórias para a Copa do Mundo, na chave que Portugal estava, Portugal perdeu apenas uma partida. E venceu as outras 9. Ele estava no grupo B e ele venceu as outras 9. Ele se garantiu numa partida contra a Suíça, ganhando de 2-0, se garantiu na Copa do Mundo. Ou seja, ele teve 90% de aproveitamento. Foram 10 partidas, ele ganhou 9, perdeu uma. Teve 90% de aproveitamento. Esse aproveitamento foi o melhor da história de Portugal nas eliminatórias. Foi o melhor. Além disso, a seleção de Portugal ficou como cabeça de chave. Sensacional. E é a 5ª vez consecutiva que Portugal está indo para a Copa. Ou seja, Portugal está começando a ficar frequente, porque ela tinha ido em 66 e 86. 66 com Eusébio. E depois ficou muito tempo sem aparecer o futebol português. Desapareceu e começou a surgir há 5 Copas atrás. Ou seja, 25 anos atrás. 20 anos atrás, que a Copa é de 4 em 4 anos. Oh, meu pai do céu. Há 20 anos atrás. Então vamos lá. Portugal é a atual campeã da Eurocopa. Então é uma seleção que tem que ter respeito. Seleção portuguesa não é só Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo vai fazer diferença sim. E a seleção de Portugal, nessa chave, vai precisar muito do Cristiano Ronaldo.
muito, porém não pode ser só ele, senão fica uma seleção de uma nota só, e não pode. A seleção portuguesa vai causar problema, vai brigar, porém tem que ter outras opções. E a seleção portuguesa é uma seleção que é uma seleção mundial, não é uma seleção caseira. Como eu digo seleção caseira? Aquelas seleções que 90% do time joga em seu país. Portugal não é assim. Por isso Portugal subiu muito de produção. Subiu muito. A seleção portuguesa agora é respeitada na Europa. Ela já tinha batido na trave na Eurocopa com o treinador brasileiro, o Felipão, quando perdeu para a Grécia numa partida por uma coisa, não vou falar absurda, que é futebol, pode acontecer tudo, mas no improvável acabou a Grécia ganhando de Portugal. E Portugal agora foi a campeã, a última campeã da Eurocopa. Por que eu digo que a seleção portuguesa é a seleção mundial? Porque você pega a escalação, você vê, começar pelos goleiros. Tem goleiro que joga no Sport, joga na França. Você pega os seus defensores. Os defensores jogam na Inglaterra, na Turquia, na Itália, na Alemanha, em Portugal também. Ou seja, são jogadores que jogam pelo mundo e estão em times grandes. Estão no Besiktas, no Napoli, no Borussia Dortmund, no Porto. Você pega o meio de campo. Jogadores também, estão no Mônaco, Lokomotiv de Moscou, joga no Milan, no Manchester City. Ou seja, a seleção portuguesa não é uma seleção só caseira, é uma seleção que está espalhada pelo continente europeu. E vem aparecendo boas opções. Agora, no momento, além do Cristiano Ronaldo, que já está na história, marcado na história, tem um centroavante que joga no Milan. Se eu não tiver enganado, o nome dele é André Silva. André Silva, até na numeração que saiu das camisas, esse André Silva aparece como camisa 9. Porque deve ser, sinceramente, eu estou agora, me bateu uma certa dúvida, eu não sei se é André Silva ou Bernardo Silva. Eu acho que André Silva é um centroavante, um garoto novo, grande, alto, tem corpo, tem agilidade, apesar de ser grande e ter uma massa muscular boa, disputa com o zagueiro, ele tem qualidade principalmente na bola aérea. Isso vai ser bom porque o Cristiano Ronaldo é alto, esse centroavante é alto, vai causar um perigo ali na frente. Ou seja, a seleção portuguesa está ali para disputar a Copa do Mundo. A seleção portuguesa não está chegando só para participar da Copa do Mundo. Tem, Rui Patrício, se for pelo número, Rui Patrício, Bruno Alves, Pepe, Manuel Fernandes, Rafael Guerreiro, José Ponte, Cristiano Ronaldo, João Moutinho, André Silva, João Mário, Bernardo Silva, Antony Lopes, William Carvalho, Ricardo Pereira. Ou seja, tem jogadores, o Quaresma, veterano Quaresma, tem jogadores que já participaram de Copa e tem jogadores que estão indo a primeira vez na Copa, está se fazendo ali uma boa mistura. O time português, a seleção portuguesa, fez alguns amistosos, jogou com Andorra, ganhou da Suíça de 2-0, ganhou do Egito, que está na Copa, de 2-1, perdeu para Holanda, que não está na Copa, perdeu de 3-0, empatou agora com a Tunísia em 2-2, fez 2-0, acabou deixando empatar de 2-2. A seleção portuguesa vem para disputar a Copa, porém não vejo a seleção portuguesa com chances de ser campeão. Pode acontecer tudo, mas não vejo. E a seleção portuguesa tem que tomar muito cuidado nesse grupo, muito cuidado,
Porque a seleção portuguesa inicia sua trajetória na Copa do Mundo contra na minha análise, a favorita do grupo, que é a Espanha, que tem mais time que a seleção portuguesa, a meu ver. E nesse grupo ainda tem a seleção de Marrocos, que pode ser zebra. Então Portugal está num grupo encardido. E que essa partida inaugural pode ser o fiel da balança para a classificação ou não de Portugal. Eu não coloco Portugal nas oitavas de final. Eu não posso cravar. Não tem como eu falar isso. Não tem como, porque a primeira partida é Portugal e Espanha. E do grupo Marrocos e Irã. A meu ver, no ranking, Espanha, Portugal, Marrocos e Irã. Então seria Marrocos ganhando do Irã, faz 3 pontos. Esse jogo Espanha e Portugal é crucial. Porque se Portugal ganha, o Portugal perde, ele tem obrigação de ganhar de Marrocos e Irã. E essas duas seleções que a gente vai falar mais para frente, Marrocos e Irã, têm uma coisa em comum. Eles são muito fortes defensivamente. Irã é muito forte defensivamente, não tem um bom ataque. Mas Marrocos é muito bom defensivamente e faz gol. E chega bem à frente. Então, Portugal está num grupo encardido. Tem que tomar muito cuidado. Vai precisar muito dos seus jogadores da frente. Porque provavelmente nesses jogos contra Marrocos e Irã, essas seleções vão jogar atrás. Porque vai bater de frente com o Cristiano Ronaldo. Ninguém vai jogar aberto, deixar Cristiano Ronaldo solto. Não vai. Então, esses jogadores da seleção portuguesa vão ter que se desdobrar, porque não vai ser fácil. Não é aqueles grupos que, esses dois se classificam mole. Não vai ser. Principalmente porque o primeiro jogo é Portugal e Espanha. E isso pode ser um grande complicador para a seleção portuguesa. Porém, coloca a seleção portuguesa com uma das favoritas desse grupo a passar a oitava de final. Coloco como primeiro lugar? Sinceramente, não. Não vejo a seleção portuguesa ficando em primeiro lugar nesse grupo. Porém, nós estamos falando de futebol. A princípio, para mim, a seleção mais forte é a da Espanha. Mas tudo pode acontecer. Mas Portugal tem que se preocupar com Marrocos. Tem que se preocupar com Marrocos, que Marrocos pode ser a zebra desse grupo. Então, meus amigos, essa foi a minha análise da seleção portuguesa. Levo fé, mas não pode dar mole. Não pode dar mole que podemos ter zebra nesse grupo. Vamos então, para mim, para a favorita desse grupo. Vamos para a Espanha. Vamos falar da seleção espanhola, que depois de ter sido campeã, não fez uma boa participação na Copa do Mundo seguinte. Porém, esse ano, a seleção espanhola está muito forte. Tem um misto de veteranos com novatos que pode dar caldo. A seleção espanhola tem um meio de campo muito forte. É uma seleção muito habilidosa, que eu coloco entre as seleções que podem ser campeão do mundo. No grupo A, não coloco. Mesmo tendo o Uruguai, eu não coloco. Acredito que o Uruguai vai complicar muita gente. Grupo A pega o grupo B nas oitavas de final. Primeiro lugar do grupo A, acredito que seja o Uruguai. Primeiro lugar do grupo B, talvez seja a Espanha. Podemos ter nas oitavas um Uruguai e Portugal, quem sabe. Mas coloca a Espanha, pelo seu elenco, na equipe mais forte desse grupo. Bom, a seleção espanhola tem entre seus jogadores o veterano Iniesta e tem o novato Asensio. Então tem jogador com muita experiência de outras Copas do Mundo e o novato. Essa mistura pode dar caldo.
Outro detalhe, nessa seleção tem 3 jogadores brasileiros. 3 jogadores brasileiros. Na verdade 2 muito conhecidos. O Thiago Alcântara, filho do Mazinho, que treinou na base do Flamengo, mas por algum motivo não teve chance. Os olheiros do Flamengo, hein? Show de bola. Temos o Diego Costa, que todo mundo conhece, Atlético de Madrid, Chelsea. E temos o Rodrigo Moreno. Você, meu amigo flamenguista, conhece o Rodrigo Moreno? Ah, não. Mas você lembra do Adalberto, lateral esquerdo? Isso, lateral esquerdo do Flamengo. O Rodrigo Moreno é filho do Adalberto, ex-lateral esquerdo do Flamengo, que também jogou na base do Flamengo. Ué, foi embora? Cadê os olheiros do Flamengo? O garoto está no Valência e está na seleção espanhola. Bom, esses olheiros nossos aqui são a figura. Mas vamos lá. O Diego Costa, todo mundo conhece a sua característica. Um homem de área para prender o zagueiro. Porém, o ponto forte da seleção espanhola é o seu meio de campo. E um detalhe, após a convocação da seleção espanhola, teve muita reclamação, porque ficou alguns jogadores de fora, que a imprensa ficou reclamando, o lateral do Chelsea, o Marcos Alonso, ficou de fora, o Morata ficou de fora, ou seja, ficou algum jogador de fora que a imprensa bateu, igual aqui no Brasil. O Tite convocou, nego reclamou, não entendeu porque fulano foi convocado e ciclano não foi. Falaram, por que não convocaram o Luan, por que não convocaram o Arthur, convocaram... Ou seja, aconteceu na seleção espanhola a mesma coisa, porque tem muito bons jogadores e só pode ser 23. E deu buchicho. Bom, a base dessa seleção são 4 jogadores da seleção do time do Barcelona, 4 do Real Madrid, 3 do Atlético de Madrid, só aí tem 11. A lista da seleção espanhola é uma seleção mundial, porém mais mundial que a seleção de Portugal, porque quase todos, com raras exceções, jogam em times grandes da Europa. Não é em time médio, são times grandes. Aí você pega os goleiros, Manchester, Atlético de Bilbao, Napoli. Você pega os defensores, 3 do Real Madrid, 2 do Barcelona, 1 do Chelsea, 1 do Arsenal e 1 do Real Sociedad. O que está menos ali é do Real Sociedad, mas o restante só time ponta. Você pega o meio de campo, 2 do Real Madrid, 2 do Barcelona, 2 do Atlético de Madrid, 1 do Bayern de Munique e 1 do Manchester City. Atacante, 1 do Real Madrid, 1 do Celta, 1 do Valência e 1 do Atlético de Madrid. Talvez o ataque da seleção espanhola é o menos pomposo. Talvez o ataque seja o menos pomposo da seleção espanhola, porque tem Diego Costa, Rodrigo, o Aspas e o Asensio. Talvez esse seja a parte menos pomposa da seleção espanhola. Mas o meio de campo, o setor de criação da Espanha, deve ser um dos mais fortes dessa Copa. É um time que toca muito bem a bola. Eu vi o jogo Espanha 6, Argentina 1. Foi um passeio. Foi um passeio da seleção espanhola na seleção argentina. Foi uma das maiores vergonhas que a seleção argentina teve. A seleção espanhola fez alguns amistosos, mas os mais emblemáticos foi o empate contra a Alemanha fora de casa,
que o Brasil também empatou, apesar da Alemanha estar com um time meio misto. E esta vitória da Espanha sobre a Argentina. Então eu coloco o time da Espanha como a maior força no grupo B e candidata sim ao título. É uma seleção que vai chegar para brigar. Porém, nesse grupo tem um detalhe, vou falar de novo. A primeira partida é Portugal e Espanha. Portugal e Espanha. Essa primeira partida é fundamental. E a primeira partida é sempre complicada porque é a estreia. E Espanha, mesmo tendo um time muito bom, vai ter serão 3 jogos complicados. Portugal, Marrocos e Irã. Apesar do Irã, para mim, ser o mais fraco, mas é um time que joga muito bem defensivamente, joga atrás. E Marrocos sabe se defender e também tem um ataque e tem qualidade com a bola no pé, a seleção de Marrocos. Então eu vejo esse grupo muito encardido, mas vejo a Espanha um degrau acima pelo seu time ser um time mundial. É uma seleção mundial de jogadores que jogam nos maiores times do planeta. Então, vejo a seleção espanhola com grandes chances de passar para a cidade final e passar em primeiro. E coloco ela como uma das candidatas a brigar pelo título. Você vai campeão não, mas brigar pelo título pela qualidade dos componentes da sua seleção. Vamos agora para a seleção do Irã. Para mim, a seleção do Irã é a mais fraca desse grupo. Porém, apesar de ser a mais fraca, a seleção do Irã tem uma observação a se fazer. Ela não foi a muitas Copas, terminou invicta no seu grupo, no grupo A. Ela tomou 5 gols em 18 partidas. Ah, Magalhães, mas qual foi as seleções que ela pegou? Não interessa qual foi a seleção que ela pegou. O que a gente fala é o número de jogos por tomar só 5 gols. Ou seja, a gente já vê que defensivamente eles trabalham muito bem. É lógico que interessa as seleções, mas a gente está fazendo análise aqui no geral. É lógico que se ela fizesse essas eliminatórias contra os times europeus ia ser diferente. Porém, dentro do seu continente, ela se saiu muito bem. Ela é treinada por um treinador português, o Carlos Queiroz, que falou que está indo lá para brigar. Porém, a maior façanha do Irã já foi ter ido à Copa. Bom, é a segunda Copa do Irã consecutiva. Ela veio aqui no Brasil, ficou em último no seu grupo, no grupo F, onde tinha Bósnia, Nigéria e Argentina. Mas olha, ela ficou em último, pegou experiência, voltou à Copa. A melhor colocação que ela teve foi um 3º lugar no seu grupo em 98. Em 98 no seu grupo. Lógico que é uma seleção que não tem uma bagagem mundial. E a seleção do Irã tem um outro detalhe que joga contra, que ela não tem nenhum dos seus jogadores, ela não tem nenhum jogador badalado. A maioria dos seus jogadores jogam internos. E os que jogam fora do Irã não jogam em times de ponta. Aqui tem o goleiro que joga no Marítimo. Temos os defensores que jogam, deixa eu ver, um joga na Rússia, outro joga no Catar, joga na Bélgica. Ou seja, não é nenhum centro grande. Olympiacos da Grécia. No ataque tem um que joga na Holanda, outro joga na Rússia, um joga na Inglaterra, mas um time pequeno, inglês. Ou seja, não é um time mundial, não é a seleção mundial, é uma seleção mais caseira. E que essa falta de contato com os maiores jogadores do mundo vai fazer diferença.
porque não treina junto, não sabe como é que joga. Apesar de todas as seleções fazer um aparato geral, é diferente de você jogar. Exemplo, Brasil e Portugal. O Marcelo treina com o Cristiano Ronaldo, ele sabe como o Cristiano Ronaldo joga, sabe como ele gosta de se posicionar. Aí você vê o Neymar treina com todos os jogadores da seleção treinam com os grandes jogadores que estão nessa Copa do Mundo. Já a seleção do Irã não tem. E a seleção do Irã prima pela parte defensiva. E por que eu falei que o Irã pode ser o fiel da balança? No saldo de gols para uma classificação de Portugal, Espanha e até Marrocos. Ela pode complicar porque ela vai jogar toda atrás contra Portugal e contra a Espanha. A Espanha tem até um meio campo de muita criatividade, mas Portugal não tem um meio campo muito criativo. Eles podem colocar um homem agarrado no Cristiano Ronaldo o tempo inteiro, não fazer ele andar. Pode arrancar o empate de Portugal e atrapalhar Portugal passar para as oitavas de final. Irã pode jogar aberto com Marrocos, porque acha que Marrocos é mais fraco, e de repente tentar uma vitória diante de Marrocos. Perde para Marrocos, empata com Portugal, prejudica em termos que eu estou falando, mas aí atrapalha, embola o grupo. Então o Irã é uma seleção que pode causar algum estrago nesse grupo. É a mais fraca, com certeza, é a seleção mais fraca, mas pode causar um estrago nesse grupo. Então, vejo na sequência Irã sem chance de passar de fase, porém pode machucar as outras três seleções naquela retranca que provavelmente a seleção do Irã vai fazer. A seleção do Irã fez alguns amistosos, ganhou Serra Leoa, perdeu para a Tunísia, ganhou da Argélia, perdeu para a Turquia, ou seja, está fazendo os amistosos aí, tem altos e baixos, só que em todos os amistosos se percebe uma coisa, a seleção do Irã não toma muito gol, ela não faz muito, mas também não toma. Então vai ser um ferrolho ali atrás, e para as seleções ganhar do Irã, vai ter que batalhar tanto a Espanha quanto Portugal, quanto o Marrocos. Mas não vejo nesse grupo Irã como zebra e nem chance de passar para as oitavas. Mas pode complicar a vida de quem tem pretensão de passar. E a última seleção desse grupo, que para mim, se tivesse num outro grupo qualquer, poderia complicar. Exemplo, se está no grupo do Brasil, que a gente vai falar mais para frente, a seleção de Marrocos poderia complicar. Se a seleção de Marrocos está no grupo A, talvez ela tivesse mais chance de passar para a oitava de final. Mas mesmo assim, Marrocos, neste grupo, eu não cravo que Marrocos não passe. No lugar de quem? Pode ser uma briga boa com Portugal. Pode ser uma briga boa. É por isso que a seleção de Portugal tem que fazer um jogo muito bom contra a Espanha e depois contra o Marrocos. Vamos lá. A seleção de Marrocos não sofreu gols nas eliminatórias. Não sofreu gols nas eliminatórias. É para a Copa do Mundo de 2018. Conquistou sua vaga numa briga direta contra a Costa do Marfim, no grupo C, lá da África. São 5 países da África. E do grupo C foi a seleção de Marrocos. A seleção de Marrocos volta depois de 20 anos à Copa do Mundo. E, meus amigos, a seleção de Marrocos é considerada no seu país uma das melhores que Marrocos já teve. E eu vou explicar por que talvez realmente isso seja verdade, a seleção de Marrocos seja uma das melhores. Por quê? A última vez que a seleção de Marrocos foi à Copa foi na França em 98.
Mas eu digo que a seleção de Marrocos é uma das melhores porque essa distribuição de jogadores pelo mundo faz qualquer seleção subir de patamar. E a seleção de Marrocos tem um detalhe que muitos jogadores da seleção de Marrocos não nasceu no país. Não nasceu no país. São de outros países, naturalizaram marroquino e estão jogando pela seleção de Marrocos. E outro detalhe, a maioria da seleção joga na Europa. Vamos lá. A gente pega aqui os goleiros, joga na Espanha, 2 jogam na Espanha. Você pega os defensores. Tem um no Real Madrid, outro na Juventus, que é o cara da seleção, Benatia, do Juventus. Tem um que joga na Inglaterra, outro no Fenerbahçe da Turquia, no Lille da França. Joga na Turquia, ou seja, joga no cenário mundial. Os meio-campistas joga na França, Bélgica, Holanda, Turquia, Espanha, Alemanha, Inglaterra, ou seja, estão nos melhores times. Alguns tem um na Juventus, outro no Real Madrid, mas estão em times que estão sempre disputando um campeonato importante, estão sempre brigando ali. Os atacantes jogam na Turquia, na Holanda, joga no Málaga da Espanha, ou seja, não estão todos em times top, porém está um salto acima do Irã. E é um time que se defende muito bem e tem qualidade e velocidade. E isso de se defender muito bem e sair bem para o contra-ataque pode complicar o time português. Então, eu não coloco a seleção de Marrocos fora da briga por uma vaga nas oitavas de final. Não coloco. Os últimos jogos de Marrocos pela Copa das Nações Africanas, ela ganhou de Dinâmica de 2-0, 3-1 na Líbia, 4-0 na Nigéria, fez os amistosos, ganhou da Sérvia de 2-1, ganhou de 2-0 do Bequistão, ainda está fazendo sua preparação. E a seleção marroquina está muito confiante, porque é um time mundial. Não tem um padrão Espanha, não tem um padrão Brasil, não tem um padrão Uruguai, porém é uma seleção que pode se dar um carimbo de zebra. Pode se dar. Porque, vou falar de novo, a primeira partida de Marrocos é contra o Irã. É contra o Irã. Sendo assim, uma vitória nessa partida e de repente um empate de Portugal e Espanha, ou quem sabe até uma vitória da Espanha dar mais forte, já vai obrigar Portugal a ganhar de qualquer maneira. E eles arrancam o empate de Portugal. Portugal fica desesperado com um ponto, tendo que ganhar de qualquer maneira do Irã. Então, e já coloca pressão na seleção de Portugal. Então, é um grupo que eu não coloco o Marrocos fora, coloco o Marrocos como um selinho de, quem sabe, uma provável zebra. Então, neste grupo de Espanha, Portugal, Marrocos e Irã, coloco Espanha como a provável primeira colocada desse grupo, que é a melhor seleção. Agora, segundo lugar, vai depender principalmente do desempenho da seleção de Portugal. Se a seleção de Portugal patinar, Marrocos panha essa vaga nas oitavas de final e poderemos ter uma zebra neste grupo. E digo, mas se Marrocos talvez estivesse no outro grupo seria mais fácil, mas não descarto. Então o grupo B, que nas oitavas de final pega o grupo A, também não cravo Espanha, mas acho muito difícil Espanha não se classificar. Para mim, Espanha se classifica. Agora, quem se classifica junto, Portugal ou Marrocos, Irã, sinceramente, eu não coloco. Não acredito.
Aí seria o holocausto, aí seria o tsunami, o Irã se classificar. Mas tudo pode acontecer, mas não acredito. Agora, acredito na segunda vaga, uma briga Marrocos e Portugal. Portugal tem que ficar muito atento, principalmente porque o primeiro jogo é contra a Espanha. Então, meus amigos do canal Resenha com Magalhães, agora também no Facebook, não esqueçam, Resenha com Magalhães.Brasil no Facebook. Grupo encardido que vai ser bom ver esses jogos. Então, grupo B, Espanha, passando de fase. Agora não cravo quem vai junto com a Espanha. Pode ser Portugal ou Marrocos. Grupo bom de se ver os jogos, que vão ser jogos decisivos, todos os jogos. Não vai ter jogo fácil para ninguém nesse grupo. Então, meus amigos que acompanham o Resenha com Magalhães, essa foi do grupo B. Já está no forno o grupo C. Já coloquei o grupo A. Então dá uma olhada no grupo A. Dá agora uma olhada no grupo B. Coloque seus comentários e aguarde o grupo C. Até iniciar a Copa, todos os grupos terão análise. Mas esse grupo está me chamando a atenção. Vamos ficar de olho na seleção de Marrocos. Ela pode surpreender. Então, meus amigos, essa foi mais uma análise do Resenha com Magalhães, edição especial Copa do Mundo 2018 na Rússia. Então curtam, compartilhem, inscreva-se no canal Resenha com Magalhães e vá lá no Facebook. Aqui em cima tá, ó, aqui em cima, Resenha com Magalhães.Brasil no Facebook. Escreve lá. Os vídeos daqui do canal no YouTube estão lá no Facebook também. Então, um grande abraço, até mais e rumo aos 1000 inscritos, rumo aos 1000. Será que na Copa do Mundo a gente consegue chegar aos 1000? Vamos lá, me ajuda aí. Um grande abraço, até mais, fui, valeu!